Aqui, pessoal, para a gente finalizar aqui, né, do laboratório, para a gente andar aqui e ver um pouquinho de tudo também. Esse aqui é um dispositivo, né, fazendo outra propaganda aqui, né, da Advantech, é um aparelho importado, tá, pessoal? A gente compra ele em dólar. Mas aqui no Brasil tem todo o site desse, todo em português, tem todo o suporte no Brasil. Aqui dentro tem um ESP32, igualzinho tinha lá da planta também. Então aqui está na carcassinha bonita, né? Aqui ele conecta no Wi-Fi, então aqui ele tem uma anteninha, né, igualzinho de roteador mesmo, ó. Conecta via Wi-Fi. Tem dele também que conecta via RJ45, né, no cabo. Esse aqui só conecta no Wi-Fi, esse modelinho. A gente coloca ele lá no chão a gente fala, né, que ele vai coletar os dados do chão de fábrica. Então ele está lá instalado lá no equipamento, independente da idade do equipamento. Pode ser equipamento da década de 50, da década de 60 ou de 2024, não importa. A gente vai lá e vai escolher algum sinal, um sensor, uma botoeira, alguma coisa lá que o operador ou o dono, o empresário fala assim, eu quero coletar esse sinal. Para quê? Para me medir tempo de ciclo de algum processo, igual a gente vai ver ali da fundição, ou saber quantas horas aquela máquina trabalhou por dia, quantas vezes ela parou por algum motivo, por exemplo. Parou porque deu manutenção corretiva e por aí vai. Então, a gente tem aqui dados, nesse caso aqui dados digitais, mas a gente poderia coletar dados analógicos também. Dados analógicos, temperatura, pressão, vazão. São dados que não é 0 e 1, né? Não são digitais. Digital é 0 e 1, ligado e desligado. Essas grandezas analógicas não quer dizer, vou usar algo analógico, não quer dizer que é algo velho, ultrapassado e antigo, não. Eu não consigo falar se a temperatura é 0 e 1. A temperatura varia, né? Posso ter 0 graus ou 100 graus, por exemplo. Esse aqui, no caso, a gente coleta dados analógicos. Vou mostrar ali agora como é que a gente vê. Então, como é que a gente vê, né, tudo que ele manda para a gente de informação. Então, como que ele funciona basicamente? Você conecta algo muito, para quem já mexe com roteador, e é quase igual. A gente tem a gente entra nele com o usuário uma senha, igualzinho nos roteadores, só que nele lá você vai configurar, é como se fosse um repetidor de sinal. Você vai lá pôr uma rede que ele vai se conectar para transmitir esses dados para uma nuvem, para um servidor que a gente chama de broker. Esse broker vai estar em algum lugar, numa nuvem, não sei onde, né? Pode estar em qualquer lugar, pode ter nuvem privada, nuvem, né, pública, né, compartilhada e por aí vai. E lá eu vou conseguir parametrizar do jeito que eu quero. Por exemplo, então eu quero, igual a gente viu ali naquela hora, a gente estava pegando temperatura, umidade e qualidade do ar. Beleza, lá eu só quero medir isso. Mas eu posso colocar mais coisas? Pode. Vai do bolso, né, e do que a plataforma consegue entregar também. Então vamos lá ver como é que funciona. Aqui, teoricamente, você consegue fazer 4 medições. Isso, aqui eu tenho quatro entradas. Informações. Isso, posso pegar 4, mas às vezes o que acontece? Boa pergunta. Até bom você ter falado sobre isso. Com um dado, às vezes, um sinal, eu consigo tirar várias conclusões dele. Tempo de ciclo, igual eu falei. Posso pegar e ver quanto tempo que a máquina está parada, com um único dado. Inclusive lá é assim, esse foi até eu e o João Paulo que instalou. Como é que foi? Aqui está com tudo ligado, mas aqui a gente ligou esses dois últimos aqui, que é a alimentação dele, que é 24 volts, e conectou uma entrada digital. Então tem 3 fios instalados, 3 fiozinhos, só isso. Mais nada. E a gente vai ver muita informação. A gente vai ver ali na tela do computador agora a quantidade de informação que dá para extrair só com isso. Enquanto isso, o dragão está saindo ali, ó. Tá no forno. Ó, o vasinho também aqui, ó. Aqui, João, olha o tamanho que ele já está. De 0,2 em 0,2, olha o tamanho que ele já está. Olha só. Isso é igual assar um pão de ar, você olhou para o lado e queimou. Igualzinho, viu? Aqui, pessoal. Aí assim, se chegar na casa de alguém que tem uma impressora 3D, fala assim, não, onde você comprou esse vaso aqui? Não, eu fiz, né? Não, e a gente tem essa geladeira eu fiz pode também. Colocar o seu nome, aí, pode personalizar. A gente tem, inclusive, vários, né, em casa. Eu tenho vários que foi feito aqui. Aqui, pessoal, ó, já acessei, via navegador aqui, eu estou usando aqui no caso o Edge da Microsoft. Aqui, o que eu tenho que ver aqui, ó? Ó, o cara parou lá 00:06, né? Por 5 minutos para fazer limpeza de gaveta, colocação de macho, que é o que vai dar a forma, né? Ao que vai ser fundido. O furo na peça. Exatamente, fazer o furo. Então aqui, ó, pausa para refeição, foi comer alguma coisa. Limpeza, troca de modelo, ou seja, trocou o setup lá e vai, ó, ao longo. Isso aqui, eu tô vendo aqui só o que ele foi feito em alguns dias, mas gera banco de dados para o empresário, dono, ou gestor, supervisor, gerente. Se ele quiser ver lá de 1 mês, 2 meses, 1 semana, ele consegue fazer filtrar isso aqui tudo, porque está num banco de dados na nuvem. Então depois, por exemplo, se esse empresário quiser saber assim, quantas peças perdeu
por mês. Sim, consegue ver. Quanto tempo perdeu que a máquina ficou parada para limpeza? Consegue. Qual é a peça que demora mais para mim colocar ela com 10 peças que demoram menos, por exemplo, minha produção não ficar agarrada? Porque tudo ele vai gerando os dados para depois vocês cruzar esses dados aí e falar assim, olha, qual que é o produto mais fácil de fazer, mais rápido? Isso aí. Qual que é o mais trabalhoso? Para o PCP isso é maravilhoso, igual o João Paulo falou, porque ele consegue ajustar a produção dele. Porque tem peça que às vezes vai demorar mais para fazer. E às vezes chega um pedido urgente, alguma coisa assim, ou uma falha aconteceu, você vai precisar repor aquilo, né? Em garantia. Às vezes a pessoa consegue tem ajustar na cabeça que uma peça demora mais, mas quando você tem em dados numéricos, você repara, não, essa é a que garra mais. É porque às vezes a que você acha que demora mais é porque você teve mais interações com ela. Mas não quer dizer que essas interações... No final, no quando final ela das entrou contas, e quando ela saiu, qual que é o que demorou mais? Então eu tenho isso aqui numericamente. Ou seja, a medicina é muito mais assertiva. acaba com o achismo. Eu não acho mais nada. Porque agora eu tenho um número. Então agora eu tenho certeza de tudo. Você acaba trazendo muita inteligência, né, para dentro do processo produtivo, né? Isso aqui você gera relatórios e pode até apresentar isso aí, né? Porque a nossa função aqui vamos supor, né, da automação, né, tanto do pessoal do TI quanto da elétrica, da eletrônica, é passar esses dados para que talvez pessoas até mais competentes que nós, né, saibam analisar esses dados e tomar decisões mais estratégicas. Então, alguém da administração, da área de gestão mesmo empresarial, isso aqui está errado. Então, a nossa parte até que termina aqui. Daqui, claro que a gente tem toda a parte de programação da plataforma, mas isso aqui vai chegar para alguém que tem um conhecimento, né, que formou, que estudou, tem já experiência, né, profissional para isso aí, já tem bagagem para dar uma visão até melhor do que na nossa mesmo, e ser mais assertivo. Agora, deixa eu perguntar para vocês, né? Alguém assistiu aqui, gostou demais, falou, não, cara, não sabia disso não, quero contratar o Senai e colocar alguma coisa dessa aqui, né? Ou pelo menos quer bater um papo com vocês e ver por onde ele pode começar. Eu quero começar por alguma coisa. Qual que seria um caminho? A gente tem aqui no Senai o sistema de STI, que é um sistema de tecnologia, que a gente oferece consultoria nas empresas. Então, quando a empresa chega aqui com uma demanda, um problema, literalmente um problema que ela está tendo lá, a gente tem um time de consultores formado em diversas áreas. Eu sou formado na elétrica, tem gente da mecânica, da mecatrônica, tem gente do TI. Vai uma equipe ou vai só o especialista da área lá e a gente vai tentar trazer alguma solução para ele. A gente costuma, né, trazer a pessoa para dentro do Senai também, para ele ver com os próprios olhos, que às vezes a gente está indo um dia, dois, a pessoa está ali dentro, está 30 anos, 40 anos, tem uma visão totalmente diferente da nossa. Chega aqui, olha, isso aqui me atende, isso aqui serve para mim. Se eu comprar, dá para fazer lá? Aí a gente vai sentar, nem tudo a resposta é sim, não. Isso aqui a gente vai sentar e analisar, no maioria dos casos dá para fazer. E ver, olha, não, pode comprar, pode investir que vai te atender. É algo que acontece sempre? Não, pode ser que às vezes a pessoa vai, não, isso aí a gente não consegue te atender. É difícil de acontecer? É. A gente não souber, a gente vai indicar alguém, vai tentar fazer o possível para ser atendido. Mas a gente tem um time de consultores aqui já pronto para trabalhar só com isso. Mapeamento, a gente chama de roadmap. Isso, né? É um produto que a gente oferece de maneira gratuita primeiro. Isso, porque a gente vai para a empresa e fica lá o dia inteiro, se for necessário, fazendo um mapeamento de todo o processo para ver qual tecnologia que a gente pode oferecer. Às vezes é igual a gente comentou ali, às vezes não precisa de oferecer muita tecnologia. Às vezes é mudar algum processo, né? Então a gente precisa desse roadmap primeiro. Então, após a gente ter feito o roadmap e ter, né, conversado com a pessoa, oferecido, vem para cá e a gente mostra funcionando. Lembra o que a gente falou lá no roadmap? Era isso aqui, ó. Então, ou seja, depois que a gente fala e mostra, aí fica muito mais fácil do empresário entender o que é. Às vezes o empresário vendo o processo funcionando aqui, ele mesmo já tem um insight do que ele podia colocar lá. E agora pode até deixar que eu acho que vamos pensar o seguinte, quais áreas? Padaria, indústria farmacêutica, quais seriam as indústrias mais aderentes, menos aderentes, como que seriam? Para automação, não tem limite. O céu é literalmente o limite. Por exemplo, a padaria pode usar dessa tecnologia. Vamos supor, a padaria chega saco de farinha, ou então, eu tenho amigo que trabalha em padaria, depois que faz a massa lá, ó, às vezes tem 30 quilos de massa que o padeiro precisa tirar para colocar em cima da mesa, para cortar. Então, a automação entra principalmente nesse processo que é mais insalubre mesmo. Ou seja, a ergonomia do padeiro tirando. O padeiro não vai produzir a mesma coisa quando ele chega do que quando ele vai embora, porque ele vai estar cansado. Se você tem um processo automatizado para retirar a massa e colocar no balcão para a pessoa,
ele já vai trabalhar Então, com só se outra está cansando produtividade. ou saindo machucado, está usando a ferramenta errada. né? Exatamente. Hoje, eu costumo falar isso até com os alunos quando eles vão desmontar algum equipamento. Ó, se tiver que fazer força, está errado. Na elétrica, na eletrônica, na automação, se tiver que fazer força, está errado. Está com a ferramenta errada, A né? ferramenta é errada. Aqui na região a gente atende mais, a gente tem muita na área de siderúrgica, na metalúrgica, área de medicamentos também, na farmacêutica, têxtil, nossa. O IoT na área têxtil. têxtil a gente aplica demais para monitorar, né, o tempo de funcionamento da máquina, qual peça que refuga mais na máquina, porque é igual a gente mostrou ali, um sinal Por exemplo, consegue te dar uma indústria fabrica camisa, por exemplo, vocês conseguem mapear isso também? Consegue. Quer Consegue. contar quantas peças produziu no dia? Sim. quantos produziu, quantos foi refugada, quanto tempo a costureira, por exemplo, precisou parar para trocar a linha da máquina. Ah, eu estou colocando peça de várias cores aqui, eu estou perdendo 1 hora no meu dia só com troca de cor de linha. Agulha que quebra. Então vamos estipular aqui, tal Tudo dia sim. nós vamos pegar só peça preta para evitar essa troca de linha, né? Aí o PCT vai ter um monte de data para tomada de decisão. A gente tem da indústria de... E como que paga, né? Eu conversei um pouquinho dos bastidores ali, que existe algumas horas que algumas indústrias, de acordo com o seu tamanho, me explica um pouquinho mais aí, como que alguma indústria pode ter aí uma consultoria talvez até gratuita. Tem vários projetos do governo, teve um recente agora, que foi o Rota 2030. Rota 2030, para quem quiser estar assistindo aí, empresário, quer ter uma consultoria gratuita, inclusive em alguns casos até o equipamento é fornecido, o IoT, que eu mostrei, ele é fornecido gratuitamente. Olha, Então, o nome do programa é Rota 2030. Um outro que a gente está tendo agora, que é na área de eficiência energética e Lean Manufacturing, também é gratuito, é o do Smart Factory. Perdão, é o do Brasil Mais Produtivo. Um outro na área também de IoT, que também vai fornecer o equipamento, agora sim, viu pessoal? Então, só repetindo, o Brasil Mais Produtivo é Lean Manufacturing e eficiência energética. O Smart Factory é na área de digitalização, é IoT, né? Aquele aparelho que eu mostrei lá, que a gente viu aqui no computador agora, também é gratuito. Então, o governo ele fornece, né, um subsídio para o Senai, para a FIENG, e a gente recebe-se por horas. Então, tem lá 40 horas, o governo paga direto, manda para a FIENG repassa para as unidades. Tá? Então, vocês mais algum? Então, Rota 2030, Brasil Mais Produtivo, Smart Factory. São esses que a gente tem atualmente rodando, totalmente gratuito. Esses do pode vir aqui governo. conversar com vocês? Pode, a direciona, gente explica né? como é que é. Então, são editais, né, João, que vão Isso. sendo abertos. Então, Mas tem empresa que só pela razão social dela, ela já ganha já se subsídio. encaixa. Ela já encaixa em alguns que não é do governo, É pelo mas que é pelo perfil da empresa com a indústria. lá no CNPJ dela a gente já consegue filtrar isso. Então tem empresa que tem, sei lá, 1 ou 2 CNPJ, às vezes um se encaixa. Então se encaixa a gente já consegue atender já. Então é totalmente gratuito e, né, vai os consultores do Senai. Vou dar só um exemplo. O Rota 2030 são 600 horas de consultoria gratuita. muita coisa. É um ano dentro da empresa isso aí. É um ano dentro da empresa. Muita coisa. Então, tem outro do Smart Factory, se não me engano, só a nossa parte Senai são 40 horas e você ainda vai ter o IoT de graça. Então, o empresário que quer participar desse tipo de programa, aqui em Nova, a gente tem várias empresas que estão participando. Posso falar uma? Claro. Uma da área da confecção é a DK1 Confecções. Ela entrou agora no Smart Factory, assinou o contrato ontem, inclusive. Então, eles vão ser beneficiados por isso. A gente tem, eu, por exemplo, acho que até a Divinópolis às vezes peca um pouco nisso. Eu vou atender 3 empresas, 2 são de Itaúna. Podia ser as 3 de Divinópolis. Só que às vezes o pessoal não sabe, né? Também talvez não é tão divulgado. Espero que chegue ao maior número de pessoas possíveis, principalmente na nossa região aqui de Divinópolis, Cajuru também, para ficar atento aos editais e participar quando tiver, porque é totalmente de graça. Não só a mão de obra nossa, mas até o equipamento. E se o empresário pensar assim, mas eu perdi os programas, eu posso contratar o Senai? Porque eu não me enquadrei em nenhum. Pode contratar. A gente faz, também. a Essa consulta. opção também. Tem. É porque assim, eu imagino que tudo se paga, né? Sim. Porque chega aqui, você vem com o processo Lean ali que você mostrou, você otimiza o processo produtivo. Tem uns ali que o retorno vai ser muito rápido, O né? retorno paga o Paga muito investimento rápido, da consultoria. Porque assim, muitas vezes você nem vai reduzir pessoas, você vai até aumentar pessoas. Você vai aumentar a sua produção, Vai você vai precisar precisar de mais pessoas em outras fases, né? Não, o IoT Então- te ajuda a tomar uma decisão que você aumenta 10% da sua produção, Em um ano, já em um pagou ano de tudo. produção, 10%. Tem a meta Mas do... que dobrou a sua produção, né? Só um exemplo. Anual. anual. A nossa, quando a gente faz, o governo, o Senai vai atender, beleza. A gente tem metas a ser batidas. A meta do Rota 2030 é de 20%. É muita coisa. É quase assim, por isso que precisa de
600 horas. Porque se você não consegue atingir uma meta dessa, você tem que mostrar depois um relatório, né? Ir para a empresa também, então não é algo que vai ficar ali debaixo dos panos, não. A gente vai, ao longo dessas 600 horas, a empresa também vai ter que mensurar isso aí para ver se vai atingir a meta ou não. Então é bem barra pesada mesmo, mas para a empresa um aumento de 20%, você pensar em um ano, né, João? Pensa em 10 anos depois isso. Agora outra pergunta é a seguinte, quem é da região, né? Qual região que vocês atuam? Porque aqui nós estamos em Divinópolis, Minas Gerais, mas vai ter pessoas assistindo aqui da região, né? Ou talvez do Brasil todo. Até qual região que vocês atuam? Como funciona essa atuação? O Senai de Divinópolis, que é a única unidade que é 4.0 aqui, da região Centro-Oeste. Então a gente atende toda a região Centro-Oeste. Hoje, né? Então a gente atende, vai me lembrando se eu esquecer de alguma, hein, João Paulo? Nova Serrana, Itaúna, Cajuru, Pará de Minas, Cláudio, essas regiões todas aqui, as cidades todas vizinhas, Arcos, Santo Antônio do Formiga. Monte, a gente está com atendimento em Santo Antônio do Monte, a gente está com lá. 5 empresas. 5 empresas que vai ser feita automação em 5 empresas lá.